Continuando, fazendo a continuação da aula, expansão marítima, né? Falando então da grande expansão marítima, a grande navegação europeia. A gente tem as origens, como a gente já tinha falado, né? Em Portugal, está lá nosso condado de Portucalense, a gente contando um pouco a história aí de como se estruturou a expansão marítima. Então, como foi o condado de Portucalense? Você tem ali um condado orientado como recompensa por alguns auxílios prestados, né, ao reino de Leão, principalmente em embate contra os muçulmanos, né, lembro dos mouros que eu tinha falado que estavam na Península Ibérica. Você tem a centralização monárquica mais cedo, por volta do século XII, como eu tinha falado, 1139, você tem uma centralização monárquica em Portugal acontecendo. Ocorre uma independência em relação a Leão, né? Gera um processo por causa do processo de reconquista, você tem nobres que se submetem ao rei, que essa é uma nova dinastia, chamada dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha, ela tem aí um processo, está relacionada diretamente com o processo de reconquista. Reconquista de quem? Da Península Ibérica para os europeus, tirando os mouros dela. E por volta de 1383, né, na verdade de 1383 até 1385, nós temos a famosa Revolução de Avis, que determina o fim da dinastia de Borgonha, orientando aí uma possibilidade de Portugal voltar a ser para o Reino de Leão. E aí a sociedade que já tinha virado uma nação ali, um país, que não vai aceitar as próprias peculiaridades políticas e as grandes autoridades políticas do momento não vão aceitar. O que começa a ser discutido e a ser pensado? A burguesia, ela lidera um movimento, né, um movimento popular, que coloca Dom João. Dom João é colocado no poder. Quem é Dom João? Dom João de Avis, Dom João mestre de Avis. Ele era mestre da corporação de ofícios de Avis, ele era um burguês, né, um grande artesão, e viram nele a possibilidade de adentrar essa nova utilização da burguesia agora com uma ascensão à área nobre, que é o rei, né, assumir o reinado de Portugal. Em troca, exigia-se apoio completamente ao comércio, total ao comércio. Bom, isso é aceito, obviamente que isso é aceito. Tanto é aceito que a burguesia, extremamente enriquecida, ela começa a investir nas indústrias navais e também na escola naval. Então você cria métodos de navegação, melhores cartografias para navegação, melhores métodos de navegação, né? Você cria melhores estruturas de navegação. Então você tem assim uma indústria naval orientada por uma escola naval, criando melhores condições de navegação. Então você tem navios melhores, navios naquela época eram chamadas de naus, são as caravelas, né? De vários estilos, de vários tipos, cada vez melhores em condições de atravessar o Atlântico, por exemplo, né? De navegar no Atlântico. Esse grande desenvolvimento náutico, por tradição pesqueira, acaba aperfeiçoando o uso da bússola e desenvolvendo, por exemplo, o quadrante, que é um método de navegação naval, né? O surgimento da própria caravela é um grande aumento de tecnológico para o período para Portugal. A posição geográfica dele favorecia, e principalmente todos esses fatores com a visão de alimentar, de melhorar, de enriquecer, de engrandecer o comércio do Mediterrâneo, sobretudo no comércio de trigo italiano, do sul da Itália e da Sicília, como a gente sabe, ok? Então essa estrutura toda, orientadas ali pelo que a gente conhece de grandes navegações, deu a Portugal o pioneirismo, porque Portugal teve condições de fazer isso. Ele teve todo um momento propício para isso. Ele se unificou mais cedo, ele criou uma estrutura real oriunda da burguesia, existiu um acordo de investimento maciço em comércio, você teve um investimento na parte de navegação
para amadurecer, melhorar, engrandecer, enriquecendo esse comércio, sobretudo no comércio do Mediterrâneo, dando ênfase no sul da Itália. Então, não foi porque Portugal ficava próximo do mar, foi porque Portugal teve condições de fazer essa expansão ultramarina primeiro. Tudo bem? Obviamente que você tem o Mediterrâneo sendo todo vasculhado. Chegou um momento que você começa a não querer mais passar por Constantinopla, né? E aí começa a se pensar em uma outra forma. Então vai se tentando de todas as formas chegar ponto a ponto, passando ali ainda dentro do Mediterrâneo, por cada pontinho que eles conseguiam parar, para tentar atravessar por um outro lado que não fosse Constantinopla. Chegaram em Ceuta, viram que tudo que eles faziam dava no deserto do Saara, eles continuavam as aventuras marítimas dele, tentando arrumar um jeito de ultrapassar a barreira principal, que é essa barreira que a gente chama de deserto do Saara. Obviamente que eles não vão conseguir e vão tentando criar pontos de acesso para essas estruturas mais internas dentro da África. Obviamente que isso não é possível. E o que eles vão conseguindo aprender com isso? Eles vão fazendo ponto a ponto de várias, que a gente chamava de feitorias. O que é isso? São locais ali na costa africana que foram gerando estruturas onde eles faziam os reabastecimentos deles, ok? Esses reabastecimentos esses pontos de reabastecimento ou feitorias acabavam fazendo contato com as civilizações locais. Então sim, os europeus portugueses começavam a ter contatos com as civilizações locais africanas, né? E isso vai descendo a África dentro, vai chegando no meio da África, a África mais ao sul, até que chegaram no famoso Cabo da Boa Esperança, o momento onde a África, o continente africano, ele termina a seu espaço de terra. E ali eles conseguem fazer a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, ganhando com isso uma nova rota para a Índia. Exatamente o que eles queriam achar. Só que eles não sabiam o que estavam procurando. Eles estavam tentando arrumar um jeito de chegar do outro lado, nas Índias, sem passar por Constantinopla. Acabaram arrumando essa forma de ir navegando ponto a ponto, fazendo feitorias, né? Que permitia você retornar para Portugal, reabastecer, trocar a equipe, voltar de novo pelas feitorias, e nessas feitorias ir fazendo trocas e reabastecendo as questões deles de água, comida, etc., até que eles conseguiram atravessar o périplo e chegaram em Calicut, na Índia, né? Então a rota da Índia foi traçada, a nova rota da Índia foi traçada pelos portugueses no linear, né? na ótica da expansão marítima. O que a gente tem que entender nesse ponto é que, nesse momento, os portugueses, com as feitorias feitas, tiveram contato com os povos africanos e tiveram contato com algumas práticas culturais daqueles povos. Uma das práticas culturais daqueles povos era um povo africano, uma tribo africana, que guerreia com outra tribo africana e vence essa tribo. Você, por questão cultural, pega os homens dessa tribo para si e transforma eles em escravos, mas não para vender, para usar na sua tribo. E é uma coisa tão cultural que os que foram vencidos acabam indo de livre grado, né? Não satisfeitos porque perderam a guerra, mas sim, é uma prática. E aí se aceitavam sim ser escravos. Isso começou a ser visto pelo europeu, começou a ser notado pelo europeu. E o europeu, em algum momento, recebeu essa mão de obra. Ele recebeu isso para ele, né? E aí o que ele começou a entender? Que ele poderia usar aquela mão de obra, já que são escravos, para ganhar dinheiro com ela de duas formas. Uma forma é usando a mão de obra propriamente dita, em lavouras, etc. E outra forma é vendendo seres humanos. Essa última forma de venda de seres humanos foi a maior
de todos os tempos até os dias atuais. Estrutura comercial que mais deu lucro no mundo. Vender escravos negros foi o que mais deu lucro no mundo até hoje. Só que a gente sabe a quanto custo e a quanto peso esse lucro veio. Né? Veio para todo mundo, menos para os donos das almas, que são os próprios africanos. Fala, Skin. Mais que o petróleo também tem. Mais do que petróleo. Tá? Mais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? E aí surge com isso, com essa usurpação de um procedimento cultural, de um aspecto cultural africano, das tribos africanas, surge a maldita escravidão moderna negra, aonde foram mais de 6 milhões de negros africanos transportados em sótãos de navios negreiros para ser distribuídos por todo o Brasil e planeta e assim mais, né? Então a gente tem o surgimento dessa ideia, né, de escravidão moderna, negra moderna, nesse momento, a usurpação dos europeus de uma prática cultural das tribos africanas no período, ok? Então a gente tem ali a conquista de Ceuta a partir de 1415, depois a gente vem descendo para Madeira, 1419, Açores, 27, Cabo Bojador, 34, Guiné, 62, o Cabo da Boa Esperança é traçado por Bartolomeu Dias em 88, 1488, e aí chega em Calicut, na Índia, finalmente em 1498, Vasco da Gama, ok? Todo esse percurso demorou quase 100 anos para ser conquistado, então não foi algo simples, isso demorou, mas que gerou uma série de melhorias para as questões navais da expansão marítima portuguesa. Lembrando que a partir do final do século XV, os portugueses conseguiram chegar na costa brasileira. Isso já tem uma discussão muito acalorada sobre isso, se foi descobrimento ou se foi achamento, né? E aí se tem uma linha cada vez mais forte levando para o lado do achamento, uma vez que o tipo de navegação para caravelas, né, que só navegavam com vento, a favor do vento é mole de navegar, mas contra o vento é muito complicado, então se criou um método de navegar em zigue-zague. E dependendo de como estava o mar e como é que estava o vento, o zigue-zague tinha que ser cada vez maior, as pernas de transição desse zigue-zague. Isso poderiam ter se aproximado, como em alguns relatos já em cartas, muito da costa e viram muito detrito de vegetação costeira. E aí começou-se a ter a ideia de ter uma costa ou um pedaço de terra no além-mar, até que se foi feita uma expedição, que foi a expedição de Cabral, na tentativa de, indo para a Índia, estender um pouco mais essa perna e acabaram chegando no que a gente conhece aí de Terra Brasilis. Ok, pessoal? Aí tá as ideias de viagem que tiveram, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, etc. E a chegada em Calicut, né? E a nossa famosa chegada na terra de Santa Cruz. Bom, uma das coisas que levaram à discussão, uma grande discussão, era a bula intercoetera, né? Que virou Tratado de Tordesilhas depois. Então, assim, o mundo foi dividido ao meio, metade seria dos portugueses, metade seria dos espanhóis. Quem fez essa divisão? A própria Igreja Católica. Só que sabendo que existia ali uma possibilidade de ter terra, houve uma pressãozinha portuguesa para que isso fosse aumentado, e foi, gerando então o Tratado de Tordesilhas, ok?
O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas partes e um pedaço do que hoje é o Brasil ficou com os portugueses, local aonde começou a nossa colonização. Tudo bem? Temos ainda o Tratado de Saragoça, a partir de 1529, que dividiu o lado de cada Europa e Ásia, né? Entre Portugal e Espanha também. Mas o que a gente conhece, ficou muito famoso, é o nosso famoso Tratado de Tordesilhas, que dividiu o nosso mundo em dois e deu um pedaço de que iniciou-se a construção do nosso Brasil e que depois houve uma expansão grandiosa de interiorização, mas isso aí é falado em Brasil em outro momento. Tudo bem? A Inglaterra, nesse momento, ela não tinha muito poder como a Espanha e Portugal para expansão marítima. Nesse momento, a Inglaterra não tinha esse poder. Nesse momento, os grandes poderosos eram Portugal, com a expansão marítima, e logo depois a Espanha, também com a sua expansão marítima. Ok, pessoal?